Amém, louvado seja o Senhor. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, então, no texto de Romanos, capítulo 5, versos 1 a 21. Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 21. Estamos estudando a lição de escola dominical, a revista, nós estamos usando a revista da editora Cristã Evangélica, falando sobre a carta de Paulo aos Romanos. Estamos tendo essa revista como ponto básico e certo que nós buscamos outras ferramentas também de auxílio, de ajuda para auxiliar-nos aí no estudo. Mas os irmãos que têm a revista, acompanhem, com certeza é um material útil aí para fortalecer, para nos ajudar na compreensão da palavra do nosso Deus. Romanos, capítulo de número 5. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia e nós vamos fazer a leitura, então, do verso 1 ao 21, ou em todo o capítulo. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versos 1 a 21. Romanos, capítulo 5. Vamos ler o texto. Mais uma vez, convido você a acompanhar, de preferência lendo aí em voz alta a palavra de Deus, para que a família toda ouça, participe. Vamos ler. Romanos 5, de 1 a 21, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois pode ser que, ou poderá ser que, pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, porque mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por isso mesmo, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação,
assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que é da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É um texto bastante complexo em algumas das suas partes, em algumas das expressões de Paulo, mas é um texto central para a nossa compreensão da justificação pela fé. Que nessa manhã Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa te fortalecer em nome de Jesus. Então estamos estudando aí com você, carta de Paulo aos Romanos, hoje capítulo 5, versos 1 a 21, e o nosso tema dessa manhã, justificados em Cristo. Deus possa nos abençoar aqui nessa caminhada. Como eu sempre faço, vou lendo com você aqui os PowerPoints, acrescentando alguns comentários que possam nos ajudar na melhor compreensão. No capítulo 4, que nós estudamos na semana passada, o apóstolo Paulo usou como ilustração a doutrina da justificação pela fé, usou para ilustrar essa doutrina a vida do patriarca Abraão. Você se lembra? Compartilhamos sobre a vida, sobre a obediência de Abraão, sobre o fato dele ser justificado pela fé antes da doação da lei, que veio 400 anos depois, lá na época de Moisés. Então a justificação nunca foi mediante a lei. A justificação sempre foi um ato da graça de Deus, mediante a fé, e isso foi bem ilustrado por Paulo, quando ele explicita isso aí no capítulo 4, usando como ilustração tão coerente, tão forte, a vida de Abraão. No capítulo 5, que é objeto do nosso estudo nessa manhã, o apóstolo Paulo aponta mais uma vez a universalidade do pecado e usa para isso a pessoa de Adão. Então você vai ver mais uma vez Paulo falando sobre a universalidade do pecado, por um só homem, todos pecaram e tal, e ele vai decorrer desse assunto, mas ele vai usar para isso a pessoa de Adão. Nesse capítulo 5 também Paulo vai demonstrar a justificação pela graça ou pela fé, e isso acontece tão somente na pessoa de Jesus Cristo. Vamos lá, caminhando conosco aí, a primeira expressão que nós queremos colocar como objeto da nossa divisão didática é a justificação, a sua definição e seus resultados. Então vamos pescar e vamos colher essas informações basicamente aqui mesmo, do texto do capítulo 5 de Romanos. A justificação, a sua definição e seus resultados. O que é justificação? Se você estiver evangelizando alguém, discipulando uma pessoa, e a pessoa vai fazer essa pergunta para você, o que é justificação? Como é que você explica para ela o que é justificação? Bom, não dá tempo para a gente ouvir cada um de vocês, ou ler, quem sabe, o retorno de cada um de vocês aqui Não dá tempo de lermos e vermos os retornos de cada um de vocês aqui, dado o tempo que a gente gasta aqui na explanação do texto. Mas o que é justificação? É importante que você saiba, que você tenha, em poucas palavras, essa informação. Quem sabe você pode até anotá-la aí no espaço em branco, perto do capítulo 5 aí, ou no rodapé da página da sua Bíblia, para que você saiba, quem sabe num outro momento, expor, ensinar às pessoas que possam ser objeto aí do seu evangelismo ou do seu discipulado. Eu vou colocar aqui uma definição de William Hendrickson, que é bem clássica, bem simples, mas ela vai aparecer desmembrada ou destrinchada um pouquinho mais aí, tá bom? Então, William Hendrickson diz que justificação é o gracioso ato de Deus por meio do qual, sobre a base unicamente da obra da mediação efetuada por Cristo, ele declara justo o pecador e este aceita o benefício com um coração crente. É claro que é uma definição um pouquinho longa,
você precisa, quem sabe, ler mais devagar, mastigar um pouquinho para uma boa percepção. Mas o que William Hendrickson diz, em poucas palavras, é que justificação é aquele ato gracioso de Deus através do qual ele te considera justificado. Ele não te torna justo, mas ele te declara que você é justo. Você não se torna justo, mas você é declarado justo, com base na justiça de Jesus Cristo. Isso o William Hendrickson deixou claro para você. Ele declara justo o pecador unicamente baseado na obra de Jesus Cristo. Então, quem é o justo? É Cristo. Mas com base na justiça de Cristo, ele transfere essa justiça para você e te declara que agora você é justo. Não por você mesmo, mas porque você recebeu da justiça de Jesus. Então, trocando em miúdos rapidamente, justificação é o ato pelo qual Deus te declara justo, mediante a justiça de Cristo. Anotou aí? Justificação é o ato pelo qual te declara justo, mediante a justiça de Cristo. Lembrando que a justiça não é sua. Você não é justo por conta própria. É Deus que declarou você justo, porque Cristo é justo em seu lugar. Trocando em miúdos, quem sabe, é como se você tivesse uma conta a pagar e você não tem como pagar. Então, um outro parente se compadece de você, vai lá e paga. Você pagou a dívida. Em certo sentido, a sua dívida foi paga. Mas quem pagou a dívida? Foi o outro parente. Então você está justificado diante do seu credor, mas por causa do outro. Entendeu? Facinho. Vamos lá, caminhando conosco aqui um pouquinho mais. É um ato declaratório. Então não é um ato que muda você interiormente. Você não foi transformado em justo, mas você foi declarado justo. É um ato declaratório de Deus a seu favor. Deus não te transforma em justo, como já disse. Deus não torna você justo, mas Ele torna você justificado. Entende? Você não se torna justo, mas você se torna justificado. A sua dívida está quitada. Então Deus te declara justo. É um ato apenas de declaração. É um ato judicial. É um ato forense. É como se Deus, na condição de juiz, batesse o martelo e dissesse: está certo, está tudo pago, está justificado o erro ou a dívida. Mas você não foi mudado interiormente. Você apenas foi declarado que a sua dívida está paga. Ok, vamos caminhando aí um pouquinho mais para compreender mais detalhadamente aqui então essa questão da justificação. A palavrinha lá do grego é a palavra dikaios, justo, e esse substantivo dikaios não tem o sentido de tornar bom ou santo, mas sim alterar a condição de modo que o homem possa ser considerado justo. Então ele é considerado justo, mas ele não é tornado justo. Ele é considerado santo, mas ele não é tornado santo. Entende? Então, a própria palavra lá do original, ela carrega em si já este sentido de que ele é justificado, mas ele não é transformado em justo. Mas está justificado o seu erro, justificado a sua pena, justificado a sua dívida. Então é quitado, é declarado que está tudo certo, mas o indivíduo em si, ele não é justo por conta própria. O verbo dikaiol, que é lá do grego também, essa palavrinha congênere, ele significa declarar que uma pessoa é justa. Então, mais uma vez, só reforçando, tanto o substantivo quanto o verbo, lá na etimologia do termo, ele não quer dizer que você se torna justo, mas que você é declarado justo. Essa é a expressão que a própria língua original nos fornece. Paulo usa aqui, então, meus irmãos, o termo com o sentido de declarar, em termos forenses, que as exigências da lei, como condição de vida, estão plenamente satisfeitas com relação a uma pessoa. Ou seja, Paulo está dizendo que se Deus está na condição de juiz, esse juiz lá no fórum
celestial, ele declara que a lei foi cumprida. Não foi você que cumpriu, foi outro que cumpriu, mas a lei foi cumprida em seu lugar. Então as condições para que você tenha vida estão plenamente satisfeitas. Cristo satisfez a exigência da lei, ou ele cumpriu a lei no meu e no seu lugar. Vamos lá para a Bíblia? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Abra sua Bíblia, dá uma olhadinha. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, Paulo vai dizer assim, eu não vou ler o contexto todo, você conhece aí a carta, mas Paulo diz assim nesse versículo, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Paulo está dizendo que pecadores não entram no céu. Nem bêbados, nem ladrões, nem assaltantes, nem assassinos, nem homossexuais não entram no reino de Deus. É muito claro o texto de Paulo nos versículos anteriores, versículo 9 a 11, você pode passar os olhos aí. Paulo é muito claro, não entra, não tem lugar no reino de Deus. Mas Paulo vai dizer que tais fostes alguns de vós, ou seja, alguns dos crentes de Corinto tinham sido bêbados, outros tinham sido assassinos, outros tinham sido ladrões, outros tinham sido malfeitores, outros tinham sido homossexuais, e Paulo diz, vocês foram isso, mas vocês foram lavados, vocês foram justificados, declarados justos, porque alguém cumpriu as exigências da lei no seu lugar. É isso que Paulo está dizendo. E então a palavrinha justificado aqui tem essa conotação. Mais uma referência rápida para que você perceba. Olha lá conosco o texto que nós lemos de Gálatas capítulo 2. Vamos lá? Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso 16. Paulo disse assim, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que se alguém quiser cumprir a lei para se garantir como justo perante Deus, esse tal não vai conseguir. Ele não vai cumprir a lei, porque aquele que cumpre todos os itens da lei, mas tropeça em um só item, perdeu tudo. Então tem que cumprir a lei 100% para ser justo perante Deus. Não pode escapar nem um tio, não pode escapar nem um pingo de i. Todas as partes da lei têm que ser literal e expressamente cumpridas. Senão, o indivíduo não é justo. E Paulo está dizendo, então, nessa condição, ninguém será justo perante Deus. Porque, mediante a prática da lei, ninguém consegue vivê-la. Ninguém consegue, de fato, praticar a lei na sua inteireza. Por isso, Paulo diz aqui, ninguém é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Porque nós temos crido em Cristo Jesus, para que nós fôssemos justificados pela fé em Cristo. Mas quero dar mais um texto aí para te ajudar. Olha lá, Gálatas ainda, capítulo 3, um pouquinho aí na frente, Gálatas capítulo 3, versículo 11. Olha lá, Paulo diz assim, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. É evidente, é claro, ninguém pode ser justificado pela lei diante de Deus, porque ninguém cumpre a lei. Então o justo viverá pela fé. É o que Paulo completa aí em Gálatas 3:11. Então, justificado pela fé significa que você não é justo.
mas significa que Cristo cumpriu as exigências da lei no seu lugar e por isso agora o crédito de Cristo é colocado sobre você. Ok? Dikaios, de novo aquela palavrinha lá do grego, aquele substantivo justo. Dikaios nunca expressa o que uma pessoa é em si mesma, mas ele sempre expressa o que é em relação a alguma outra coisa, a algum padrão que está fora dela, ao qual ela deveria corresponder. Ou seja, não expressa o que a pessoa é, mas expressa o que ela é em relação a algo que está fora dela, que é o cumprimento da lei. É esse padrão. Então, Dikaios vai mostrar que a pessoa é justa, não porque ela é justa, mas porque a lei exige justiça e alguém cumpriu a justiça no seu lugar. Alguém pagou a conta no seu lugar. Na Reforma Protestante, a Reforma definiu a justificação como um ato livre, um ato da livre graça de Deus, pelo qual Ele perdoa os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos, mas não nos muda interiormente. Mais uma vez, observe aí, a Reforma, os reformadores, em linha geral, Calvino, Knox, Lutero e tantos outros do passado, conseguiram compreender que justificação é esse ato da livre graça de Deus. Ele fez porque Ele quis, porque Ele é livre. Esse ato da livre graça de Deus, pelo qual Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos aceita como justos aos seus olhos, mas Ele sabe que interiormente nós continuamos pecadores. Nós não somos mudados só porque Ele pagou a nossa conta. Nós não somos mudados interiormente só porque Ele nos declarou justos. Então isso é justificação. Não confunda justificação com conversão. A conversão é uma etapa da salvação que ela muda você. A conversão é carregada de fé e de arrependimento. Então nós já falamos sobre isso em outros momentos. Conversão é fé mais arrependimento. Quando existe arrependimento verdadeiro e fé verdadeira, há uma mudança interior, aí você começa a experimentar mudança. A regeneração se processa e você começa a de fato perceber que coisas estão mudando na sua vida. Agora, a justificação é apenas o bater do martelo de Deus. É apenas Deus declarar que você está com a sua dívida paga. Então, essa declaração não muda você. Ela muda a sua condição. Ela muda o seu status. De devedor para Deus, agora você tem a dívida paga. Você está quites. Então ela muda o seu status perante Deus. Mas mudar o seu interior, isso é obra da regeneração que consuma-se na sua conversão. Ok? Vamos lá. Romanos 8.1, você conhece muito bem esse texto aí. Paulo vai dizer lá em Romanos 8.1 que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Por quê? Porque Cristo pagou sua conta. Porque Cristo pagou sua dívida. Então está tudo certo. É isso que Jesus disse lá na cruz. Está consumado. Em outras palavras, está pago. Está pago. Romanos 8.1, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Ele pagou o nosso preço, Ele pagou a nossa dívida. Então, dessa forma, Deus nos vê pela justiça de seu Filho e por amor a Jesus, e em consideração à obra da redenção realizada por Jesus, Ele não nos condena. Ou seja, Cristo pagou a nossa dívida e porque a nossa dívida está paga, Deus não mais nos condena. Isso é justificação. Segunda coisa ligada aí ao conceito da justificação, alguns resultados dela na vida do crente. Quando o indivíduo ele é convertido, esse ato declaratório é dado, ele é tido como justificado perante o Senhor, algumas coisas acontecem. Então você tem aqui 5 resultados dessa justificação. A primeira, se você está com o texto de Romanos 5 aberto, é óbvio no versículo 1. Lembra desse texto aí? Romanos 5.1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então essa é a primeira consequência, o primeiro resultado imediato da sua justificação. Paz com Deus. Quando nós somos pecadores, sem a justificação, nós somos devedores perante Deus, e a Bíblia vai dizer, em outras palavras, que nós somos inimigos de Deus. Uma vez quitada a dívida, pago o débito, Deus deixa de ser nosso inimigo. Há uma reconciliação e nós nos tornamos agora amigos. Estamos agora em paz um com o outro. É isso que Paulo diz aí em Romanos 5:1, que uma vez justificados, e isso se dá mediante a fé em Cristo, agora como resultado, paz com Deus. Percebe? Tão fácil aí a explicação de Paulo nesse texto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A ira de Deus é removida devido ao pagamento da pena por Jesus Cristo. Nós já falamos que Deus é um Deus irado contra o pecado e Deus é um Deus irado contra o pecador. Nós não temos como separar a ira de Deus. Ela não vai atingir só o pecado. A ira de Deus atinge o pecador, porque é o pecador que promove o pecado, é o pecador que realiza o pecado, o pecador que concretiza o pecado. O pecado não é apenas uma ideia etérea, o pecado é fato, o pecado é consumado, e o pecado é consumado pelo pecador. Então a ira se dá contra o pecador. A ira de Deus, portanto, ela é removida quando a nossa conta é paga. Você não deixa de ser pecador, mas todos os seus pecados foram quitados. Então, a ira de Deus é removida. Olha o versículo 9, aí em Romanos 5. Olha o versículo 9. Paulo diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha aí. Aí você pergunta, que ira é essa? Se você usa a Bíblia na versão atualizada, normalmente tem uma letrinha junto com essa palavrinha ira, ou um númerozinho, número 1 ali, e você olha lá embaixo no rodapé da sua Bíblia, vai estar escrito ira de Deus, subentendido. Ou seja, dado o contexto que Paulo está tratando, desde o capítulo 1, você se lembra no capítulo 1, versículo 18? A ira de Deus se manifesta nos céus, não é? Então a ira de Deus, o tema que Paulo está tratando aqui é a ira de Deus sobre os homens pecadores. E agora, justificados mediante a fé, somos livres da ira de Deus. E Paulo diz no versículo 9 com muita clareza que uma vez justificados em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo, somos por ele salvos da ira. Segunda bênção, segundo resultado maravilhoso da justificação é que nós podemos ter agora acesso a Deus. Olha então o versículo 2, Romanos 5, versículo 2, diz que por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Não é? Então agora você tem acesso. Antes era bloqueado a entrada, agora está aberto o caminho. É isso que Paulo está dizendo. E isso foi ricamente ilustrado de maneira tão sobrenatural e maravilhosa na morte de Jesus. Você se lembra quando Jesus Cristo morreu, o que aconteceu dentro do templo em Jerusalém? O véu se rasgou. Lembra? Jesus estava sendo morto lá no monte, lá no Calvário, mas quando ele morre, no ato da sua morte, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E é importante lembrar que o véu do templo não era uma cortinazinha simples de uma tule fraca. Eu não entendo nada de pano, a minha diretora aqui que é especialista em pano, mas não era um paninho fino. O véu era um trançado de linho. Já é difícil de rasgar uma peça de linho, porque ela já é forte. Agora, imagine um trançado de mais ou menos 6 centímetros de grossura. Era um lonado super resistente. Era para que ninguém
de fato passasse ali. Era para que ninguém nem mesmo ouvisse o som que estivesse sendo produzido lá dentro. Era para dizer que ali é inacessível. Esse era o Santo dos Santos, ali no templo em Jerusalém. Ninguém podia entrar lá, ninguém podia ver o que estava lá dentro, ninguém sequer ouvia o que acontecia lá dentro. E esse retorcido de 6 centímetros de grossura, uma peça de mais ou menos 18 metros de altura, seria impossível essa peça ser rasgada. E o texto bíblico diz o quê? Que ela foi rasgada de cima para baixo. Ou seja, foi uma ação de Deus para o homem. Acesso a Deus. Nós obtivemos acesso pela fé por causa do sacrifício de Jesus. Então, por meio do sacrifício de Cristo, nós obtivemos acesso confiante à presença do Pai e podemos estar agora diante da sua face. Podemos estar agora diante do seu trono. Como eu sempre utilizo aqui a linguagem figurada, estamos na sala do trono. Estamos agora diante do Pai. Ele nos vê. Nós o vemos pela fé. Nós absorvemos tudo isso pela fé e pelas informações da Escritura. Nós não o vemos pessoalmente, mas estamos diante do seu trono, na sua sala. É essa a expressão que Paulo nos traz. Obtivemos acesso confiante à presença do Pai, ao trono da sua graça. Quero que você vá comigo lá para Hebreus capítulo 4. Olha lá. Hebreus capítulo 4, versículo 16, Hebreus 4, 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós podemos entrar diante do trono, podemos estar na sala do Pai, podemos estar diante daquele que se assenta no trono. Podemos, de fato, ter acesso. Esse caminho foi aberto por Jesus. Olha um outro texto interessantíssimo que você tem aí, um outro texto maravilhoso que fala desse acesso à presença do Pai, é o texto de Hebreus capítulo 10. Olha lá, Hebreus capítulo 10, versos 19 a 20. Você estava em Hebreus 4, então mais umas 4 páginas para frente aí, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20. O autor de Hebreus diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, mediante a morte de Jesus, o véu foi rasgado, aquele Santo dos Santos, aquele lugar inacessível, agora está exposto. E o autor de Hebreus diz: irmãos, temos agora intrepidez, ousadia, coragem para entrar naquele lugar santíssimo. Irmãos, é tão terrível aquele lugar. Antes da morte de Jesus, o simbolismo era tão forte que se alguém entrasse lá sem ser o sumo sacerdote e sem estar munido do sangue, que era uma vez por ano só, se alguém entrasse lá, não importa para quê ou como, esse alguém seria morto. A morte fuzilaria aquele indivíduo de imediato. Dada, tão forte era a segurança daquele lugar, representando a presença do próprio Deus. Então era um lugar inacessível. Mas o autor dos Hebreus diz que agora, meus irmãos, podemos ter coragem, não precisa ter medo. Pode entrar na presença do Pai, não precisa ter pavor. Pode entrar na sala do trono com confiança. Eu falei sala do sono e alguns irmãos vão para a igreja e dormem. Desculpem a brincadeira, mas é a sala do trono. Podemos entrar na sala do trono com intrepidez, com coragem, com confiança. Deus não vai te punir, Deus não vai te fuzilar, Deus não vai te matar por buscar a presença dele. Pelo contrário, a porta está aberta.
Vamos lá? O que mais temos aqui? Terceiro resultado, terceira bênção de podermos ter sido justificados é que nós podemos ter esperança no meio das tribulações. O crente exulta na tribulação, o crente exulta na esperança da vida eterna, mas também ele exulta nas próprias tribulações. O crente tem exultação. Sabe o que é exultação? Não é exaltação. Exultação é dar cambalhotas de alegria. É estar pulando de alegria. Então diz o texto bíblico que nós podemos pular de alegria pela nossa salvação, pela esperança da vida eterna, porque Cristo pagou mesmo a nossa dívida. Está tudo quitado. O crente pode ter muita alegria na esperança, na convicção da sua salvação, mas diz aqui o texto que ele pode ter também alegria nas tribulações. Ele pode ter esperança na tribulação, confiança de que o Pai vai estar suprindo e guardando a cada momento da vida. Meus irmãos, as tribulações, lembre comigo isso, as tribulações são instrumentos de Deus para nos fortalecer ainda mais na esperança, para trazer mais ainda segurança à nossa vida. Então, quando a tribulação aparecer na sua vida, não ache que é coisa ruim, não pense que é desgraça, pense que é uma oportunidade de bênção. Olhe para a tribulação como uma oportunidade de estar mais perto do Senhor. Não é assim que nós cantamos? Cada vez que a minha fé é provada. Não vou continuar, mas você pode continuar aí. Você tem a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que você passa por uma tribulação, é uma oportunidade, é um instrumento de Deus para você se fortalecer ainda mais na esperança e na convicção do favor de Deus. Olhe a sequência de elementos que Paulo coloca aí, alistando, e que resulta justamente na esperança. Paulo vai dizer, em primeiro lugar, tribulações. Olha comigo aí, Romanos capítulo 5, para você não se perder. Romanos capítulo 5, versículo de número 3 e 4. Ele vai falar sobre tribulação, e as tribulações, como nós já dissemos, são instrumentos nas mãos de Deus para nos moldar. Paulo vai falar também sobre perseverança. A perseverança, ela é uma ação do Espírito Santo na minha vida. Eu só persevero porque o Espírito Santo persevera em mim. Porque o Espírito Santo me emula. Porque o Espírito Santo me estimula. Porque o Espírito Santo me impulsiona à perseverança. A perseverança na vida do crente não é resultado de apenas um esforço pessoal. Você está perseverando na fé, meu irmão, é porque o Espírito Santo está segurando você. O Espírito Santo está te impulsionando. Então a perseverança, ela é uma obra do Espírito Santo. Mas ela tem a sua participação, sim. Ok? Então você tem uma participação direta nessa obra do Espírito Santo em perseverar. Ele estimula, ele impulsiona, ele emula, ele cria motivações dentro de você, mas você precisa responder com sim. Você precisa tomar atitudes. Então, é uma obra do Espírito, mas você tem uma participação direta nela. Esse terceiro elemento aí que Paulo coloca é experiência. Olha, você tem tribulação, você tem perseverança, e com isso você adquire experiência. A experiência, antes de sermos provados, meus irmãos, antes de sermos aprovados, nós temos que ser provados. Então a experiência é o resultado das provações que te levam à aprovação perante o Senhor. Então a experiência é algo de maturidade, é um resultado de maturidade na minha e na sua vida. E isso resulta em esperança. Tribulações, perseverança, experiência resulta em esperança. A esperança, ela reporta na certeza da vida eterna. Quando você fala, o cristão tem esperança de que um dia Cristo vai voltar. Não parece meio subjuntiva essa ideia? Uma ideia meio duvidosa. Subjuntivo é aquele tempo verbal que expressa dúvida, não é? Então,
A esperança, o crente tem esperança que Cristo volte. Será que ele volta mesmo? Não, não tem dúvida. A esperança do crente não é uma dúvida. A esperança do crente é um sentimento de convicção. É uma convicção que ele tem estabelecida na sua mente por causa das declarações inarredáveis e imutáveis da palavra de Deus. Olha só, é a esperança sendo fortalecida através das tribulações que você padece, através da perseverança que é estimulada em seu ser por causa do Espírito Santo, por causa da experiência adquirida. Então, quanto mais experiência com Deus, quanto mais convicção. Quanto mais experiência com Deus, quanto mais esperança, mais certeza da realização da promessa de Deus. Então, a esperança não é algo duvidoso, é uma concretude, é uma certeza absoluta que o crente tem. Ligado a isso, o quarto elemento aí, como resultante da justificação, é a certeza do amor de Deus. Então você pode olhar aí o versículo número 5. Paulo vai dizer que a esperança não confunde, por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Olha que coisa maravilhosa. O amor é dom de Deus, cantamos num certo cântico. O amor é bênção de Deus. O amor é um presente de Deus. O amor não é alistado naquela lista de dons espirituais, mas o amor não deixa de ser um dom. O amor não deixa de ser uma dádiva de Deus. O amor é dom de Deus, é uma dádiva, é um presente de Deus para cada crente. E isso acontece, meus irmãos, porque nós só podemos amar a Deus se Deus nos der o seu amor. Porque por nós mesmos nós não temos amor capaz de amar a Deus. Então Deus derrama o seu amor dentro do nosso coração, pelo Espírito Santo, para que nós possamos amá-lo. Então nós amamos a Deus com o amor que vem de Deus. E para que nós possamos amar o próximo. Nós amamos o próximo, não porque nós somos bons, mas nós amamos o próximo com o amor que vem de Deus, com o amor que é derramado em nosso coração. E Paulo diz aí que Deus derramou o amor em nossos corações quando nós ainda éramos fracos, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores. E isso Deus fez através da morte preciosa de Jesus Cristo. Você tem aí do versículo 6 a 8 essa expressão de Paulo. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E Paulo vai continuar expressando isso aí e vai dizer: dificilmente alguém morreria por um justo, pois pode até ser que pelo bom alguém até se anime a morrer por uma pessoa boa, não é mesmo? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores, sendo nós ímpios, sendo nós condenáveis, sendo nós inimigos de Deus. Então Deus provou que nos ama quando Ele entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, nós que éramos seus inimigos. Quinto elemento resultante da justificação é a nossa reconciliação com Deus. Então o crente ele é reconciliado com Deus. Quando ele era inimigo, agora Cristo deu a vida em seu lugar, ele passa a ser amigo de Deus. Fomos justificados pela morte de Cristo e seremos salvos da ira de Deus, uma ira que será derramada profusa e cabalmente lá no tempo futuro. A Bíblia fala do dia da ira. Você já leu esse texto algumas vezes. O dia da ira de Deus. Vai ter o dia da ira. Quando nós passamos pelo capítulo 1, o apóstolo Paulo falou isso conosco lá. No capítulo 1, Deus há de derramar ira sobre aqueles que são impenitentes. Então o dia da ira é o dia da volta de Jesus Cristo. Nós estamos estudando também Apocalipse nas quartas-feiras e estamos falando sobre a ira do Cordeiro. É justamente esse dia da volta final, esse dia do encerramento da história nessa etapa, para começar uma etapa abençoadíssima para os salvos, mas uma etapa de horror para os perdidos. O dia da ira. E Paulo diz aqui que uma vez reconciliados com Deus, seremos salvos da ira.
Lembra que nós perguntamos isto na reflexão de Apocalipse na quarta-feira? O capítulo 6 terminou, capítulo 6 lá de Apocalipse, terminou com uma pergunta: quem pode se manter de pé diante do Deus irado? E a resposta é dada no capítulo 7, quando fala aqui o povo de Deus, os remidos, os eleitos do Senhor, os que foram lavados mediante o sangue de Jesus Cristo. Estes podem permanecer de pé diante da ira do Cordeiro, porque sobre eles o Cordeiro não está irado. Sobre eles, Deus não é um Deus irado, mas Deus é um Deus pacificado, um Deus que já acertou as contas por causa da morte do seu Filho Jesus. Olha o texto, Romanos 5,9, é o coração desse texto. Romanos 5,9, mais uma vez, já o lemos há pouquinhos momentos atrás, mas Romanos 5,9 diz aí: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. É somente reconciliados mediante o sangue de Jesus que o indivíduo pode ser salvo da ira de Deus. O servo de Deus, enquanto louva a Deus pelas bênçãos recebidas no presente, ele exulta, ele se alegra em seu coração por bênçãos que tem ainda por vir. Ok, vamos lá. Segunda parte aqui da nossa reflexão nessa manhã, meus irmãos, é um paralelo entre Adão e Cristo. Então você vai acompanhar agora do versículo de número 12 em diante, até o 21, quando Paulo faz esse paralelo aí entre Jesus e Cristo. Três coisas são observadas. Primeiro, Adão e Cristo são apresentados. Paulo traz Adão e Cristo para a história. Lembra que no capítulo 4 ele trouxe Abraão para a história. Agora ele levanta e traz Adão e Cristo para a história. Então eles são apresentados. Lutero dizia o seguinte, que diante de Deus estão apenas dois homens, Cristo e Adão, e nos lombos destes toda a humanidade. Ou seja, ou as pessoas estão em Adão, ou as pessoas estão em Cristo. Eu diria que mais, todas as pessoas estão em Adão, pecadores e condenáveis, mas um pouco dessas pessoas estão em Cristo, perdoados e reconciliados com Deus. Então Adão abriu as portas para o pecado e dele nós herdamos toda a miséria. Adão, naquele seu ato pecaminoso, lá no começo da história, ele abriu a porta para o pecado tomar conta da vida humana e a partir dali a morte, a partir dali o pecado invade a história humana. Salmo capítulo 51, versículo 5, você conhece de cor, não conhece? Se você não conhece, você pode correr para lá. E se você não conhece, eu vou te dar um desafio para essa semana, para você memorizar, mas é decorar mesmo. Para toda vez que alguém falar com você essa referência, Salmo 51, 5, você saber o que está escrito lá. O que está escrito lá então? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Não esqueça disso. Esse é um versículo crucial, importante, para você poder evangelizar alguém. Ah, mas eu não faço pecado, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo. Não é assim que as pessoas falam com você? Ou você ouve por aí? Não, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Quando eu pequei, ou quando eu nasci, eu já nasci pecador. Quando eu nasci, eu já nasci contaminado pela desgraça do pecado. Eu nasci na iniquidade. Olha o versículo 13 aí de Romanos. Romanos 5,13 é um versículo interessante e é um versículo que tem aí uma certa dor de cabeça para compreendê-lo. Então vamos para a dor de cabeça. Romanos 5,13, o que é que Paulo diz aí? Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Explica para mim. Diz o texto aí, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado
não é levado em conta quando não há lei. Como é que a gente compreende esse versículo? Como é que eu posso entendê-lo? Então vamos por partes. Como diz o ditado, Jack Estripador, vamos por partes. O que diz aí na primeira parte? Na primeira parte diz que até o regime da lei. O que é o regime da lei? Quando a lei chegou. E quando a lei chegou? Com Moisés. Porque de Adão até Moisés não tinha lei. Ou tinha? De Adão até Moisés não tinha uma lei escrita. De Adão até Moisés não tinha uma lei revelada. De Adão até Moisés não tinha uma lei detalhada em mandamentos, em princípios. Mas tinha lei? Tinha lei. Onde estava essa lei? Nós falamos sobre isso há 2 domingos passados. Essa lei foi escrita no coração do indivíduo, na consciência do indivíduo. Então, saber que roubar é errado, o indivíduo sabia, porque a sua consciência o acusava. Saber que roubar a mulher do próximo, adulterar, era errado, o indivíduo sabia, porque lá a sua consciência tocava a campainha. Não é mesmo? Então diz o capítulo 2 de Romanos que o homem tem essa lei natural dentro dele. Então existia lei, mas não existia lei em forma de mandamentos. Não existia lei estipulada em princípios, estabelecida num código escrito. É por isso que diz o texto aqui, até o regime da lei. Não tinha lei escrita, então até que chegasse a lei escrita, havia pecado no mundo, ou as pessoas não pecavam? Sim, as pessoas pecavam, mas, diz o texto aí, o pecado não era levado em conta quando não há lei. E a minha pergunta para você agora, para te complicar, é o seguinte. A pergunta não apareceu aqui ainda, mas ela vai aparecer. Deixa eu explicar essa partezinha aqui. A ênfase de Paulo não está no fato de haver pecado no mundo, antes da lei. Porque o pecado sempre existiu. Desde que Adão pecou, o pecado existia. Mas a ênfase de Paulo aqui está no fato de que esse pecado não era levado em conta. Então é isso que eu quero perguntar para você agora. Ele não era levado em conta por quem? O pecado não era levado em conta. Não era levado em conta por quem? Será que Deus deixava passar batido então? As pessoas não iam para a perdição porque não tinha lei? Eles não respondiam pelos seus pecados? Você tem alguns exemplos muito fortes nesse período ainda antes da lei que mostra que Deus era um Deus irado contra o pecado e que Deus punia o pecador. 2 exemplos muito fortes. Primeiro, a Arca de Noé. O pecado foi levado em conta ou não? Deus puniu o pecado ou não? Olha, então, Deus levava em conta o pecado. Sodoma e Gomorra. 4, 5 cidades foram destruídas ali naquela região. Aparece muitas vezes só o nome de Sodoma e Gomorra, mas estudando o contexto ali, você vai descobrir que tinha outras cidades envolvidas na questão. Deus puniu o pecado ou não? Sim. O pecado foi levado em conta ou não? Sim. Então, volta para a minha pergunta aqui de novo. O pecado não era levado em conta por quem? Pelos pecadores. Pela humanidade. Já que não tem lei, não tem o que observar. Já que não tem uma lei definida, escrita, cada um faz o que acha que está certo. Né? Então, não era levado em conta. E nisso, aquela lei da consciência, ela ia sendo cada vez mais pisoteada. Ela ia sendo cada vez mais massacrada. Ela ia sendo cada vez mais destruída. A ponto tal que, diz o texto lá, tanto no caso de Sodoma, quanto no caso do dilúvio lá com Noé, que viu Deus que o intento do coração do homem era continuamente mal. A perversidade estava tomando conta cada vez mais desenfreadamente sobre a humanidade. Deus estava levando em conta sim. E quem pecava naquele período ia para o inferno sim. Não é? Ou
Deus poderia usar de graça com alguns, como você vê na história. Deus usou de graça com Noé, Deus usou de graça com Abraão, Deus usou de graça com várias pessoas ali, mas Deus levava em conta o pecado. Então quem não levava em conta o pecado era o ser humano. Vamos imaginar uma cena hipotética rápida. Você tem uma estrada com uma curva a 90 graus, muito aguda, né? E é uma estrada que vem de uma reta maravilhosa para você chegar nela a 120 por hora. Mas não tem placa nenhuma, avisando que lá na frente tem uma curva. E você vem a 120 por hora. Como não tem placa, o que acontece com você? Você cai na curva. E a maioria das pessoas cai na curva, porque vem correndo desenfreadamente. Não tem uma placa que avise do perigo. Não é? Então não tem uma lei que apontava para o erro. Só a lei da consciência. Eu não devo correr mais do que 80, eu devo andar certinho. Mas o camarada que ultrapassa a lei, ele vai cair na curva. É mais ou menos dentro dessa conjuntura que o texto diz que havia pecado no mundo desde Adão até Moisés, mas não havia uma lei escrita, não havia uma placa de trânsito. E o indivíduo ultrapassava as regras e se dava mal. Havia pecado e o pecado não era levado em conta, porque o indivíduo não prestava atenção à lei da consciência. Ok? Então a minha pergunta é Deus que não levava em conta? Ou era o homem que não levava em conta? Versículo 14. Caminha comigo aí. Versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Olha só, é um outro texto que tem um angu de caroço nele aí. Mas vamos primeiramente na primeira parte. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Havia lei e as pessoas não obedeciam à lei. Morte. Então, consequência, Deus levava em conta. A punição de Deus vinha fatidicamente sobre aquele que não praticava a lei, já doada no coração, já doada na mente, já marcada na consciência. Deus levava a sério o pecado. Desde o começo. Deus sempre levou a sério o pecado. Mas a outra parte do versículo tem uma certa dificuldade aí para a gente entender. Ok? Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. O que é não pecar à semelhança da transgressão de Adão? Como é que você me explica isso? Vamos lá então? Aqueles sobre quem a morte reinou não haviam violado qualquer mandamento específico de Deus, a exemplo do que fez Adão. Ou seja, Adão tinha recebido um mandamento de Deus. Adão, não coma da árvore que está ali. Não é? Adão recebeu. Só faltou um WhatsApp para ele ficar registrado. Só faltou ter escrito na pedra ali para Adão. Mas ele recebeu de maneira muito clara o mandamento de Deus. Não coma. Não é mesmo? Então Adão recebeu. Mas os outros que vieram depois de Adão, eles não receberam um código escrito. Eles não tinham uma determinação de lei para eles saberem exatamente o que poderia e o que não poderia. Entende? Então é aí que Paulo fala que, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, a morte os pegou. A punição os atingiu. Primeiro, atinge porque eles eram herdeiros da pecaminosidade de Adão. Nós somos herdeiros do pecado original. Eu e você recebemos o pecado original. Quando nós nascemos, é aquilo que diz o texto lá de Salmo 51, eu nasci na iniquidade. Eu era uma criancinha indefesa, com dias de vida, mas o pecado já estava dentro de mim. Eu recebi o pecado de Adão. Quando você recebe o pecado de Adão pelo nascimento, pela geração natural, você recebe duas coisas como presentes lá do pecado de Adão. Você se lembra quais são elas? Isso é matéria que já foi dada também, a gente esquece, né? Mas você recebe em primeiro lugar culpa. Você é culpado.
Porque Adão pecou, todos nós somos culpados junto com ele. Então você recebe a culpa. E só pelo fato de você ser culpado, você já está condenado. Então mesmo a criancinha lá no primeiro dia de vida, ela já é uma pessoa culpada perante Deus. Ela recebe a culpa de Adão. Segundo elemento que nós recebemos de presente com o pecado original se chama corrupção. Ou seja, você já é um ser corrupto. Você já é um ser em degeneração. É só uma questão de tempo para essa criança crescer e o pecado começar a aparecer. Porque a corrupção já está dentro dele. Ninguém precisa ensinar essa criança a mentir. Ela vai mentir por conta própria. Ninguém precisa ensinar essa criança a ser rebelde. Em algum momento ela vai ser rebelde por conta própria. Não é mesmo? Você que é pai, mãe de criança aí de 1 aninho, 2 aninhos, você já percebe essas coisas. Exato? Então nós recebemos a culpa e a corrupção do pecado de Adão. Então aqueles que não receberam a lei escrita, desde Adão até Moisés, eles já nasciam corruptos e já nasciam culpados. E portanto o pecado na vida deles era uma consequência natural. E Deus levava a sério. Eles é que não levavam. Então, não obstante, meus irmãos, eles possuíam já a lei da consciência, conforme você aprendeu no 2º capítulo dessa epístola, quando nós passamos por lá, entendeu? Nós já tínhamos visto que o homem já nasce com a lei da consciência, com uma lei gravada em seu coração. E ele quebra essa lei o tempo todo. Segunda coisa, além de Adão e Cristo serem apresentados, agora Adão e Cristo são contrastados. É um colocado em xeque em relação ao outro. É um colocando em contraste com o outro. No versículo 15 a 17, você pode olhar aí Romanos 5, de 15 a 17, e você tem aí algumas expressões. Olha lá. Romanos 5, de 15 a 17, diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça derivou de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Paulo é um expert nesses trocadilhos de pensamento, né? Mas ele mostra um paralelo interessante aqui. Você percebe no versículo 16, reinou a morte e mais embaixo, reinarão em vida. Olha só o contraste. Aqueles que estão em Adão, sobre eles reinou a morte. Aqueles que estão em Cristo, sobre eles, ou eles, reinarão em vida. Então, se a transgressão de Adão foi tão eficiente em prejudicar toda a raça humana, o dom de Cristo foi superabundante naqueles a quem Deus justificou. Por causa da obra de Cristo veio a vida, de modo que a condenação foi substituída pela justificação. É preciso sairmos do estágio de herdeiros de Adão e irmos para o estágio de herdeiros de Cristo. Sairmos da condenação de Adão e irmos em direção à vida eterna em Cristo Jesus. Por causa de um pecado de Adão, veio a morte sobre todos para a condenação. Terceira colocação rápida, Adão e Cristo são comparados. Do versículo 18 ao versículo 21, Paulo vai dizer algo mais aí. Do versículo 18 ao verso 21, Paulo diz assim: porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa,
Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Cristo Jesus. Então vamos caminhar aqui, encerrando já. Olha essa tabela comparativa que você tem aí entre Adão e Cristo. Você tem Adão, a identidade de Adão é o pecado, é a quebra do mandamento, é ter comido o fruto proibido. E você tem Cristo. A identidade de Cristo é a redenção para os seus eleitos. Ou a sua identidade em Cristo é a redenção em Cristo Jesus. Então, se você está em Adão, a sua identidade é pecado. Se você está em Cristo, a sua identidade é redenção. Vamos lá. Um só ato de transgressão trouxe condenação a todos. Não precisou de Adão pecar muitas vezes. Foi uma vez só. Desobedeceu a Deus, comeu o fruto proibido, quebrou o mandamento de Deus. A condenação veio sobre todos, porque todos nós estávamos em Adão. Geneticamente, eu e você estávamos ali, presentes em Adão. Todos nós saímos daquela matriz que era Adão e Eva. Então, quem está em Adão, por um só ato de justiça, ou de transgressão, desculpe, por um só ato de transgressão, a condenação alcançou. Mas aqueles que estão em Cristo, por um só ato de justiça de Cristo, que foi morrer na cruz e pagar o seu preço. Isso trouxe justificação a todos os eleitos de Deus. Eu quero que você observe mais uma vez aí comigo o versículo de número 18. Como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens, ok? Todos os homens, aí assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Todos e todos. É importante que a gente faça uma distinção breve aqui nesse todos, porque nem sempre todos significam todos, ok? Mas todos sempre significa todos. Mas nem sempre todos significam todos. Então é só para brincar com as palavras aqui, para dizer o seguinte: todos pecaram em Adão e todos morreram em Adão. Agora, todos são salvos em Cristo Jesus? Não. Quem são esses todos, então, que fala que terão justificação aí no versículo 18? Quem são esses todos os homens para a justificação? Obviamente, todos os que creem. Obviamente, todos os eleitos. Então, todos, o primeiro todos, circule ele com a caneta aí na sua Bíblia, veio juízo sobre todos os homens. Nesse todos aí, naquele espaçozinho branco que você tem acima do versículo, escreva assim: todos sem exceção. Sem exceção nenhuma, por causa do pecado, veio juízo sobre todos os homens. Agora você circule o segundo todos, que está mais no meio do versículo. Assim como por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Então circule esse todos, e no espaço em branco que você tem aí no versículo, entre o versículo e baixo, escreva todos sem distinção. Todos sem distinção. Não são todos sem exceção, mas são todos sem distinção. Então, sem distinção de credo, sem distinção de raça, sem distinção de cor, sem distinção de sexo, todo tipo de pessoa pode estar em Cristo Jesus, mas não todas as pessoas. Entende? O todos sem exceção estão em Adão, mas em Cristo todos sem distinção. Vamos terminar aqui então. Pela desobediência de um só, todos se tornaram pecadores. E em Cristo Jesus, pela obediência de um só, muitos. Então a gente trocou a palavra aqui de todos para muitos. E você percebe essa troca. Olha no versículo 19. Paulo parou de falar todos e falou muitos. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, e esse muitos aqui é o todos do versículo anterior,
assim também por um só ato de obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Não são todos, mas são muitos. Mas esse muitos aqui é o segundo todos que você tem no versículo 18, ok? Ficou meio complexo? Vamos lá para frente. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, diz Paulo aí. Sobreveio a lei para que avultasse. O que é avultar? É transformá-la num vulto bem conhecido, ou aquela coisa que sobressai e todo mundo pode ver. Então a lei foi dada para colocar o nosso pecado em relevo. O homem já era pecador antes da lei? Sim, mas ele não levava em conta, porque não tinha lei para falar para ele o que era pecado. Agora, quando veio a lei, nossa, aí tudo ficou claro. Ele sabia todos os seus pecados. Então a lei foi dada para avultar, para trazer em relevo, para colocar na claridade, para demonstrar o nosso pecado. Então a lei foi dada para demonstrar a incapacidade do homem andar perante Deus de maneira correta. Só a graça de Deus poderia reverter a situação do pecador. Só Deus sendo misericordioso, porque o homem não consegue. Então Deus sendo misericordioso, ele pode reverter a situação do pecador. A lei age a lei age como lentes de aumento, que não aumenta o número de impurezas que estão ali naquele corpo, mas torna visível essas impurezas. Estamos aqui no tempo do coronavírus. Na sua mão pode ter corona. Se você foi no mercado, voltou, pegou em tantas coisas ali, e você pode ter o vírus corona ali na sua mão. Você não tem como saber. Por isso que você vai lá e lava com sabão. E tem que lavar mesmo, gente. Leve a sério. Né? Mas se você coloca as suas mãos debaixo de uma lente potente, de um microscópio tremendo, alguém poderia olhar ali na sua mão e perceber aquele monte de vírusinhos colados ali no tecido da sua mão. Não é mesmo? Então, o pecado já existe. Antes da lei. A lei foi essa lente de aumento que pôde mostrar para o pecador que o pecado estava ali. Tornar consciente o pecador do seu pecado. Então a lei não aumenta o pecado, mas a lei ressalta quão pecadores nós somos. Ela demonstra como nós somos pecadores. Deus agiu, meus irmãos, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo Jesus. Deus agiu de modo tal que, apesar do nosso pecado, nós pudéssemos ser redimidos, resgatados em Cristo Jesus. Estamos chegando no finalzinho, o versículo 21 diz assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça. Olha só, onde há o pecado, há o reino da morte. Onde há justificação em Cristo, há o reino da graça. Então, pela justificação, a graça reina. Quão importante é a justificação na minha e na sua vida? Quero terminar aqui então. Como descendentes de Adão, nós estaríamos num estado deplorável de perdição. Se nós ficássemos só como descendentes de Adão, nós estaríamos perdidos e não teria remédio, porque homem nenhum jamais conseguiu cumprir a lei. Homem nenhum jamais conseguiu viver a lei. Nem a lei natural dada na consciência, na mente, no coração, e nem a lei outorgada na lavra de Moisés, na escrita de Moisés, lá no Monte Sinai. Nenhum sequer consegue cumprir a lei de Deus. Mas felizmente Deus tomou a iniciativa de promover a justificação pela fé àqueles que Ele escolheu para a vida eterna. Louvado seja Deus, porque você faz parte desses eleitos. Deus cumpriu a lei em Cristo no seu lugar, no meu lugar. Louvado seja então o seu nome por tão grande salvação. A justificação é esse ato de Deus declará-lo justo ou justificado por causa da justiça que há em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Amém? No próximo domingo, se Deus assim permitir, falaremos sobre o pecado, o batismo e a graça. Romanos 6, de 1 a 23, vamos tocar um pouquinho nessa figura de linguagem que Paulo usa aqui, que é o batismo. Tá? Claro que há uma divergência em
algumas interpretações e alguns grupos diferentes. O que é que Paulo está de fato dizendo? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso no próximo domingo. Amém?